Pronto. Boa tarde a todos, eu sou Priscila. Vou me apresentar para quem não me conhece e hoje a gente vai falar sobre Os Meus Olhos Chegaram e Agora. E a gente vai fazer um resumo do estilo de vida com guia viva também, tá? Bom, eu estou aqui em Cascais, sou mãe de 3 filhos, sou psicóloga, trabalho com a psicologia clínica na terapia familiar já há bastante tempo. E eu sou uma pessoa que gosto muito de soluções naturais, sempre gostei, sempre fui assim, sempre tive muita afinidade para soluções naturais, coisas que fossem mais naturais para a minha saúde. Isso veio vindo no meu trabalho e depois que eu tive os meus filhos ficou mais forte ainda. Então, eu sou uma pessoa que pesquiso muito sobre estilo de vida, gosto de saber. E quando eu conheci esse conceito da farmacinha da doTERRA, eu me apaixonei e acho que mudou completamente a forma como eu cuido da saúde dos meus filhos, da saúde da minha família e até a forma como eu lido com o meu trabalho também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre... e agora? O que a gente faz? Eu me lembro quando a minha caixinha chegou. E assim, eu já tinha experiência com óleo essencial. Minha mãe era uma terapeuta, a gente usa óleo essencial desde criança na minha casa. Mas assim, os óleos que minha mãe usava, eu não gostava muito assim, não gostava muito do cheiro, não tinha assim, não tinha tido aquele clima ainda, né? Mas aí quando chegou a minha caixinha, foi uma bem parecida com essa, não foi igualzinha a essa não. Eu olhei para eles e falei assim, meu Deus, eu quero muito usar todos, e agora? Eu queria ter todas as experiências do mundo. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente se organizar é a gente pegar os nossos vidrinhos, abrir, cheirar e botar as etiquetas. Ó, esses aqui estão sem etiqueta. Quando a gente compra esse kit, esse cadastro na doTERRA, tanto na Europa quanto no Brasil, a gente recebe essa folha de etiquetas, né? E ela é muito útil para muita coisa. Primeiro, a gente etiquetar os nossos óleos, porque a gente vai precisar reorganizá-los. Primeiro, eles ficam na caixinha, né? E eu não sei se vocês sabem, essa caixinha nova, eles ficam deitados e eles têm um lugar para ficar em pé também. Vocês já viram isso? Ele tem um lugarzinho para o óleo ficar em pé. Então, ela própria é uma caixinha que pode ser útil. Você está conseguindo ver, Regina? Que pode ser útil para você organizar os seus óleos. Porque uma coisa que não funciona é deixar os óleos na caixinha fechada. Tá? A gente precisa trazer os óleos para a nossa rotina e facilitar a nossa rotina. Então, vocês podem imaginar que, assim, aqui a gente não tem ajuda, né? Não tem, assim, pessoas trabalhando na nossa casa para nos ajudar, não tem babá, então a gente faz tudo. Com 3 crianças, a vida precisa ser prática, né? Não adianta a gente complicar. Então, quando a gente tem os óleos etiquetados, por exemplo, o óleo que eu uso na rotina da manhã, ele está na cozinha, na hora que eu vou tomar a minha água, a primeira água que eu tomo lá quando eu vou fazer meu café da manhã. O outro que eu uso antes de dormir, ele fica na minha cabeceira, fica numa caixinha lá do lado da minha cama. Nos difusores, eu deixo assim, ó, esse daqui é um exemplo que fica no quarto dos meus filhos. Eles usam sempre lavanda e cedro no difusor. Aí a gente arranjou esse suportezinho aqui para ficar organizado e fica do lado do difusor o olhinho que vai ser usado. Então, quando a gente organiza a nossa casa para receber os óleos essenciais e a gente estrutura dentro da nossa cabeça e no nosso dia a dia uma maneira prática de fazer isso, isso é muito bom para ajudar a gente a criar o hábito e para ajudar a gente a introduzi-los na nossa vida de uma forma cotidiana mesmo, né? Que seja fácil. Porque imagina, estou deitando para dormir. Eu quero passar aquele óleo que está lá do outro lado da casa, lá na sala. Aí eu fico com preguiça, não vou pegar, acabo não usando, né? Então, se eu já deixo as minhas misturinhas prontas no lugar onde, na minha rotina, aquilo vai me facilitar, isso ajuda demais. Então, as nossas etiquetas, por exemplo, esse aqui é um sprayzinho de garganta. Esses vidrinhos aqui são acessórios que são muito práticos da gente ter, sabe? Porque a gente pode multiplicar a nossa farmácia. Então, a gente faz a mistura e bota a etiqueta. Porque daqui a pouco a gente tem um monte de vidrinhos e se a gente não etiquetar, a gente já não sabe mais o que tem em cada um deles. Então, aqui tem gengibre, limão e on guard. É uma receitinha que é feita com mel e água. Então,
as etiquetinhas, e é bom a gente passar um durex, né, uma tape aqui por cima, para poder ficar mais durável, né, para não sair, ainda mais quando as crianças também usam e tudo mais. Então, outro acessório que é muito prático, que vai nos ajudar demais, são esses vidrinhos. A Doterra tem os vidros prontos, que eu gosto muito, mas a gente também pode comprar o vidrinho do Rolon nas lojas de acessório. Isso vai multiplicar a nossa farmacinha. Então, uma primeira dica para a gente começar, quando a gente recebe o nosso kit, é a gente etiquetar tudo, ter esses materiais, né, providenciar esses materiais para fazer as misturinhas. A gente vai precisar do óleo de coco, né? E essas caixinhas pode ser qualquer caixinha, mas de uma forma que a gente consiga separar, botar os óleos na cozinha, que a gente vai usar na rotina da manhã, botar na cabeceira, que a gente vai usar antes de dormir, colocar no banheiro, na casa de banho, aqueles que a gente vai usar na nossa rotina de higiene. Isso é uma outra coisa que eu faço muito. Eu associo as rotinas de higiene que eu já tenho estruturadas no meu dia à rotina dos óleos. Então, para mim, fica mais fácil de eu me lembrar de usar e de eu usar mesmo quando eu faço isso. Então, vou dar um exemplo. De manhã eu escovo o dente, lavo o rosto, não sei o quê. Aí vou botar minha roupa para treinar. Antes de botar a meia, o meu rolinho de passar no pé, do balance, já está ali. Eu já passo ele rapidinho, pronto. E o rolinho já está pronto. A gente pode reaproveitar os vidrinhos também. Já está ali, aí eu já passo e já boto a meia. Se eu tivesse que preparar a mistura, eu possivelmente não teria passado, né? Então, a gente deixar as diluições prontas ajuda muito. Eu vou passar depois para vocês aqui uma tabelinha de diluição bem prática, bem segura, tá? Então, primeira dica é essa, a gente organizar os óleos na nossa casa e estruturar como é que vai ser na nossa rotina. Agora, vamos entender um pouquinho sobre essa história do estilo de vida. Primeiro, queria dar os parabéns para você que fez essa escolha de ter uma farmacinha natural na sua casa. Essa farmacinha pode te ajudar com muitas questões, tanto da ordem física, quanto da ordem emocional, quanto da ordem mental. Os óleos essenciais têm propriedades que vão nos ajudar em todas essas áreas. E com essa farmacinha a gente vai poder cuidar, assim, da imunidade da nossa família, a gente vai poder cuidar de muitas questões básicas que a gente tem no nosso dia a dia. E a Doterra, ela é uma empresa que oferece muitas soluções, né? Não só os óleos essenciais, mas muitos outros produtos que são naturais, que podem estar transformando o nosso estilo de vida. Então, a gente dá os parabéns e fica muito feliz com quem escolheu esse caminho, né? E a gente pode, com isso, ter aí um universo infinito de possibilidades. Então, antes de começar a falar mais um pouquinho dos óleos, eu vou usar aqui esse diagrama. Esse diagrama, ele está aqui nesse manual da Doterra, mas, na verdade, ele é um diagrama da ciência, do estilo de vida. Hoje, o que a gente estudou há 20, 25 anos atrás é muito diferente do que a ciência traz hoje para a gente. Esse diagrama ele está sendo cada vez mais explorado pelo meio científico, então a gente tem aqui, vou fazer uma leitura rápida para vocês e vou depois explorar cada ponto para a gente ver como que os óleos podem estar nos apoiando, tá? A base desse diagrama é a nossa alimentação, tá? Depois aqui nessa faixa verde, depois na faixa amarela a gente tem o exercício físico, na faixa azul a gente tem descanso e manejo do estresse, como que a gente gerencia os nossos níveis de estresse. Na faixa vermelha a gente tem a redução da exposição a sintéticos, a produtos químicos, tá? A gente reduzir a exposição e a gente utilizar produtos mais naturais. E a gente tem aqui na faixa lilás os cuidados conscientes que a gente está promovendo a nossa saúde. Sabe esse conceito? Que a gente promove a nossa saúde, como se a nossa saúde fosse um cofrinho que a gente bota moedinha e vai poupando. A gente tem o cofrinho da saúde, né? Então, quando a gente cuida conscientemente da nossa imunidade, da nossa saúde celular, a gente está promovendo, né, a nossa saúde, protegendo, restaurando o nosso corpo. Então,
Eu queria que cada um de vocês que está aqui, internamente, fizesse uma avaliação em cada uma dessas áreas da sua saúde, tá? Aqui, esse guia tem um quadradinho em branco. É para a gente dar uma nota de 1 a 10. 1 é que a gente está cuidando muito pouco e 10 é que a gente está cuidando muito bem. Então, assim, de 1 a 10, quanto que eu estou cuidando da minha alimentação, quanto que eu estou cuidando da minha rotina de exercícios, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, na alimentação, a gente sabe que mesmo se a gente tiver uma alimentação à base de vegetais, mesmo que seja orgânico e tudo mais, os alimentos que a gente tem hoje, eles não têm a mesma quantidade de vitaminas e minerais que os alimentos antigamente tinham. Então, é muito comum que a gente, mesmo tendo uma alimentação plena, a gente ainda precise de uma suplementação de vitaminas e minerais para ter o nosso nível máximo de energia, né? Energia, vitalidade, disposição, sabe? Então, a doTERRA tem uma linha de suplementação que é toda biocompatível com o nosso corpo, ela é toda orgânica, ela não é sintética, o que eu quero dizer, ela é extraída de alimentos de verdade, o que faz com que a absorção seja muito boa, tá? E tem toda uma linha de probióticos e de enzimas para o sistema digestivo. Então, além dos óleos essenciais que podem estar apoiando o nosso funcionamento gastrointestinal, que são os Zengest, erva doce, gengibre, o próprio orégano, vários óleos essenciais, o hortelã-pimenta também, podem estar apoiando a saúde gastrointestinal. A gente tem os suplementos que podem estar nos ajudando também. E a gente sabe hoje, né, isso aí são tantos estudos, cada vez mais, o quanto a nossa microbiota, que é aquela parte do nosso intestino, onde se passa a absorção dos nutrientes e tudo mais, o quanto essa parte é importante para a nossa saúde mental, né? É como se, a gente escuta muito hoje em dia falar, é como se a gente tivesse nosso cérebro, onde se processa muita coisa, e a gente tivesse nos nossos intestinos mais um local onde se processa muitos neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar. Então, cuidar da nossa saúde gastrointestinal é cuidar da nossa saúde integral como um todo, tá? E aí, passando para a faixa amarela, o exercício físico, assim, a gente pode ter uma vida bem ativa, né? A minha vida é super ativa, buscando e levando as crianças na escola, de bicicleta e tudo mais, mas a gente ter uma rotina de exercício para fortalecer o nosso corpo, isso aumenta incrivelmente os nossos níveis de energia, tá? Para a gente ter mais força, mais vitalidade, porque quando a gente faz exercício, a gente não fortalece só aquele músculo que a gente está trabalhando, a gente fortalece todas as células do nosso corpo inteiro. E não adianta, a gente não tem aonde a gente possa inventar uma desculpa. O nosso corpo físico precisa de movimento, de força para se manter saudável, com vitalidade, com saúde ao longo do tempo, conforme a gente vai envelhecendo. Então, o exercício físico, ele é fundamental. E a gente pode ter vários óleos essenciais que ajudam muito na nossa rotina. Então, a gente pode usar pré-treino, o peppermint, pode usar o Deep Blue também. A gente pode usar pós-treino para uma massagem, para ajudar na recuperação muscular. Aí a gente tem, além do Deep Blue, a gente tem o óleo do Aroma Touch, por exemplo, que é um óleo que também promove um relaxamento muscular. A gente pode utilizar, por exemplo, o óleo de lavanda, também, o Adaptive. Todos esses óleos vão ajudar a gente numa recuperação, numa boa recuperação muscular. Então, os óleos, eles podem antecipar os exercícios, podem ser usados durante, podem ser usados depois também, né? O lavanda vai ajudar não só, quando a gente passa ele no nosso corpo, não só a ajudar o nosso corpo a relaxar mais, mas ajudar a gente a dormir melhor. E aí a gente entra na próxima faixa, que é a faixa azul. O quanto a gente está cuidando do nosso sono e a gente está manejando os nossos níveis de ansiedade, de estresse, tá? Essa é uma outra parte vital para o nosso funcionamento. E os óleos, nessa parte, eles são muito bem-vindos e podem ajudar, assim, incrivelmente. Por quê?
Eles podem facilitar uma rotina de higiene do sono para a família toda, né? Eles podem ajudar a gente a dormir um sono mais profundo. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? A gente pode utilizar durante o dia o Serenity, o lavanda, os cítricos, para ajudar a gente a manejar os nossos sentimentos. E isso vai ajudar com que, durante a noite, a gente tenha uma noite melhor de sono. Então, a gente pode usar o Balance, que vai ajudar nas oscilações de humor. A gente pode usar o frankincenso, copaíba, tá? Todos eles durante o dia e também pode fazer uma rotina durante a noite, complementando, usando das 3 vias, tá? Pode colocar no difusor, pode tomar 2 gotas de lavanda. Além de botar no difusor, tomar 2 gotas de lavanda, a gente pode fazer um rolinho e passar na sola do pé, passar aqui no pescoço. A gente pode usar topicamente também. Então, os óleos, eles podem ajudar demais nessa parte, te ajudar no equilíbrio emocional, sabe? E quando a gente faz isso... Ai, desculpa, gente. Preciso desligar meu telefone. Quando a gente faz isso, quando a gente cuida, maneja os nossos sentimentos e os níveis de estresse, consequentemente, a gente está ajudando no equilíbrio do nosso corpo como um todo, porque a gente sabe que quando a gente tem um estresse ou algum sentimento, passa por alguma situação muito traumática, algum sentimento de perda e tudo mais, isso vai interferir diretamente na nossa imunidade, né? Então, cuidar do nosso sono, ter uma rotina de sono, uma rotina de manejo do estresse, vai interferir diretamente na nossa energia para o dia seguinte, na nossa vitalidade. Espera aí, que tem alguém me pedindo para entrar. A sala está aberta. A sala está aberta, né, gente? Veio um pedido aqui na minha tela, mas a sala está aberta. Então, antes da gente passar para o próximo tópico, é só muito importante a gente pensar que o que a gente vai fazer durante o dia, igual com criança pequena, tá? Para a gente adulta é a mesma coisa. O que a gente vai fazer durante o dia, de exercício, o que a gente vai ficar pensando na nossa cabeça o dia inteiro, vai interferir na nossa rotina da noite, vai interferir no nosso sono, tá? E é tudo interligado. Então, se a gente quer cuidar dessa parte, a gente não vai cuidar só na hora de dormir, a gente vai cuidar ao longo do dia e também na rotina da noite, tá? Então, vamos passar aqui para a faixa vermelha, redução da exposição a sintéticos. O que quer dizer isso, né? Assim, todo o tempo... Eu estou recebendo umas mensagens aqui. Okay. É a tradução da tua voz, Pri. A tradução da minha voz? Está a aparecer em inglês, uma coisa muito estranha. Enquanto você fala... Vocês também estão vendo? Tá ativada a função de transcrição. Alana, como é que eu faço para tirar isso? É lá na barrinha que tem embaixo do computador, onde você coloca para compartilhar a tela e tudo, tem a função de transcrição do áudio. Conseguiu achar? Consegui, mas não consigo ver como é que eu tiro isso. É porque eu tô no celular, eu não consigo fazer direito também. Clique em cima, clica na opção e desmarca. Eu cliquei na opção Hide Subtitle. Essa agora sumiu. Escondi a legenda. Então, deixa eu explicar aqui essa faixa vermelha. O que quer dizer isso? O tempo todo, no nosso dia a dia, da nossa vida moderna, a gente se expõe, né? A garrafa de plástico é feita de plástico,
os produtos e a gente se expõe a tudo que está ali, né? Bebendo água da garrafa. A gente, não sei porque essa garrafa está aqui, eu nem gosto muito dela, eu prefiro usar a minha de vidro, mas ela partiu, então eu estou improvisando com essa. Mas assim, o tempo todo, desde o sabão que a gente usa para lavar a nossa roupa, do produto que a gente limpa a nossa casa, do detergente que a gente lava a nossa louça, do filtro solar que a gente usa, a maquiagem, tudo, o tempo todo à nossa volta, a gente está exposto à química, tá? A produtos sintéticos que fazem com que o nosso corpo leve um tempo para digerir. Então, quando a gente fala reduzir a exposição, é reduzir a nossa exposição a tudo isso. Então, se a gente pode, por exemplo, usar um desodorante natural, com óleos essenciais e um leite de magnésia, por exemplo, ou um óleo de coco, a gente reduziu aquela exposição. Eu, por exemplo, uso desodorante natural desde que eu fiquei grávida da minha primeira filha. Vai fazer 12 anos que eu uso desodorante natural, eu não uso outro desodorante normal. Então, assim, são as escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia sobre um sabão mais natural. E a doTERRA tem toda uma linha, né, de pasta de dente, sem flúor, mais natural. Então, a gente tem uma série de produtos que não tem essa carga tóxica, tá? Que vão ajudar o nosso corpo a ter menos uma coisa para processar. Por que acontece no mundo moderno? A gente se expõe a tudo isso e leva um tempo para o nosso corpo conseguir processar. Eles já conseguiram correlacionar os níveis de inflamação do nosso corpo com a carga tóxica, porque hoje é muito alta, né? Imagina se a gente for contar todas as medicações que a gente utiliza, tudo isso, né? A poluição dos carros, tudo isso que a gente está exposto o tempo todo é muita carga. Então, reduzir a exposição significa isso, a gente optar por produtos mais naturais, feitos à base de óleo essencial, e os óleos cítricos, né? O limão, tangerina, o laranja, todos os cítricos, eles têm um poder de detox. Então, quando a gente toma, a gente ajuda o nosso corpo a metabolizar isso tudo que ele já precisaria fazer, mas com os óleos a gente tem aí um apoio, né? Um apoio nesse detox que a gente faz o tempo todo, nessa metabolização, mas os óleos ajudam a fazer um pouco mais. Vocês podem perceber que quando a gente utiliza os óleos cítricos internamente, eles têm efeito diurético na nossa rotina, né? Diminui os níveis de inflamação e ajuda na nossa pele, enfim, um monte de outros pontos, na imunidade também. E quando a gente passa aqui para os cuidados conscientes, é quando a gente usa os óleos para promover a nossa saúde, usando para a nossa imunidade, para a nossa saúde celular. Aí tem o On Guard, que é um óleo que a gente realmente, nesses últimos anos de pandemia, a gente está usando muito aqui em casa, assim, em tudo, o tempo todo dia. O Frankincense, que é o rei dos óleos, ele também... eu custei para me adaptar com ele, sabe, gente? Eu achava o gosto dele, eu ainda acho o gosto dele muito forte, mas eu me lembro quando a Dani e a Ju falaram para eu fazer uma gota sublingual, aquilo foi uma catástrofe, porque realmente ele tem um gosto do incenso muito forte, mas a sorte é que a gente se acostuma e quando a gente sente o benefício, a gente pensa, né? O que vale mais a pena? Vale a pena o benefício. Então, a gente aprende a usar e eu hoje uso ele de várias formas, não só sublingual. Uma das formas que eu utilizo também, que eu acho muito boa e prática e não passa pelo paladar, é pingar uma gotinha dele aqui no topo da cabeça, todo dia de manhã. Me ajuda muito a me sentir mais equilibrado durante o dia. Também podemos fazer isso antes de dormir, ele também vai ajudar na rotina da noite, quando a gente faz isso. Então, assim, a gente vai encontrando uma série de recursos nos olhos que vão estar apoiando a nossa rotina, tá? Nossa rotina de bem-estar. Então, explicado esse diagrama, que cada um fizesse a sua avaliação e pudesse trabalhar naquilo que precisa, né? A gente sabe onde que o nosso calo aperta, a gente sabe onde que a gente pode melhorar, onde tem espaço para a gente estar cuidando melhor da nossa saúde, e todo dia, um novo dia, a gente pode sempre recomeçar. Então, se a gente estava sedentário, sem fazer nada, você pode se programar para no dia seguinte, já prepara os seus olhos, deixa o peppermint ali, separado, já deixa o limão do lado do copo que você vai beber água de manhã, para você já começar o seu dia numa outra energia, tá bom?
Esses probióticos que eu comentei, assim, falei do de adulto, o de criança, ele tem um sabor de melancia, parece um açúcar, tá? Não é um açúcar, mas ele parece um açúcar. E as crianças elas tomam, chupam no saquinho, mistura no suco, só não pode misturar em nenhuma bebida quente, né? Porque o probiótico, ele é bactérias vivas, então a gente normalmente mistura numa bebida gelada, no iogurte, bota em cima das frutas, enfim, quando eles estão comendo. E os probióticos, eles ajudam diretamente na nossa imunidade também. Então, o probiótico, o PB Assist da Doterra, ele é muito interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, são 2 cápsulas, uma dentro da outra, para justamente ele fazer a ação no intestino, tá? E realmente ele é um probiótico muito interessante. Eu já uso probióticos há bastante tempo, deve ter uns 10 anos, e recentemente eu mudei para os probióticos da Doterra, acho que foi no ano passado, quando eu cheguei aqui, porque no Brasil ainda não tinha, eu acho que ainda não tem no Brasil, aqui na Europa que tem. E eu gosto muito da experiência, eu acho que esses probióticos realmente podem fazer bastante diferença na nossa saúde como um todo, assim como as vitaminas também. E a gente pode criar vários hábitos. Aqui em casa tem algumas tradições, assim, por exemplo, limonada. A gente sempre usa óleo essencial na limonada, porque ativa o sabor. A gente usa muito óleo essencial na água com gás também. Então, a gente gosta muito de usar os óleos para flavorizar as nossas bebidas, porque a gente toma bebidas mais saudáveis, né? Ao invés de tomar soda, refrigerante, essas coisas, a gente fez uma transição e a gente usa muito mais suco, água flavorizada, né? Chá aromatizado também, os chás ficam muito gostosos, com canela, gengibre, limão. Então, a gente pode, assim, criar umas rotinas bem legais com os óleos. Um outro lugar que a gente usa muito é no azeite. Uma gota de óleo essencial para cada 100 ml de azeite. Então, a gente pode ter um azeite com sabor de alecrim, pode ter um outro azeite com sabor de orégano, e a gente vai flavorizando a nossa salada, a nossa alimentação, enfim, o que a gente quiser. Fica muito bom colocar no iogurte natural também, que não tem sabor, ele ativa, né? O tangerina e o toranja fica muito bom com iogurte e fruta. Então, a gente pode ter várias opções, vários testes. Aqui na rotina de exercício, a gente tem a misturinha do metabolismo, que é o Smart and Sassy, junto com o peppermint, junto com os outros óleos, podem estar ajudando a gente nessa parte do... O Smart and Sassy, ele é muito interessante, ele é uma mistura de vários cítricos, né, com canela, gengibre, e ele apoia o nosso metabolismo. E muitas pessoas sentem esse efeito, né? E ele ajuda a controlar aquela coisa do apetite, sabe? Aquela vontade de comer doce. O Smart and Sassy é muito bom para isso. Então, quem está fazendo uma rotina de exercício, quem está fazendo uma reeducação alimentar, pode se beneficiar muito do Smart and Sassy na sua rotina, tá bom? Então, a gente estava falando aqui dos óleos que podem ajudar na rotina de exercícios. O Mitomax é uma suplementação para as mitocôndrias. A mitocôndria é uma estruturazinha dentro da nossa célula que produz energia. E aí a gente tem essa opção também. Eu adoro o Mitomax, eu acho que ele realmente ajuda bastante, assim, porque uma das coisas que eu estava sentindo, eu fiz uma pausa nas vitaminas no ano passado, e chegava assim 6 horas da tarde, eu dava umas cochiladas, assim, se eu sentasse, é porque a gente não senta, né? Com criança em casa a gente não senta, mas se eu parasse, assim, acho que eu dormia, de tão cansada que eu estava. E aí eu voltei à minha rotina de suplementação e tudo mais, e o Mitomax junto de todos os outros, eu acho que faz uma diferença bem grande. O batido, aquele shake, eu nunca experimentei, mas eu tenho visto várias pessoas próximas que estão experimentando e estão muito satisfeitas com o sabor, com a textura, ele é bem cremoso, né? E com o resultado também, de poder usar uma bebida inteligente na rotina para ajudar na alimentação. Bom, essa aqui é uma das minhas partes favoritas, o descanso e o manejo dos níveis de estresse. Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui.
A Edilane está falando que o de chocolate vale a pena. Eu vou experimentar. Foi o de chocolate mesmo que me falaram que é muito gostoso. Aqui no descanso, no nosso sono, a gente tem várias combinações, tá? Que a gente pode fazer. No Brasil, eu acho que a gente ainda não tem o Serenity em cápsula, mas aqui na Europa a gente tem. O Serenity em si, ele não pode ser ingerido, ele só pode ser usado no difusor ou topicamente, mas essa cápsula é feita para ingestão e ajuda a gente a dormir um sono mais profundo, tá? Essa combinação aqui é muito poderosa, o lavanda com Serenity. A gente pode fazer, inclusive, o lavanda internamente dentro de uma cápsula, aquela cápsula, vou mostrar aqui para vocês. A cápsula vegetal, esse é um outro... Vou deixar esse aqui sempre para usar na aula. Esse aqui é uma outra coisa que é legal a gente ter também. A gente pode comprar as cápsulas vazias, tá? O que é isso? Ela é uma cápsula vegetal, existem as cápsulas que são veganas, existem as que são de gelatina normal, existem as que estouram no estômago e existem aquelas que só abrem no intestino, tá? É só a gente procurar que tem para vender. E aí, para que serve isso? Quando a gente quer fazer uso interno, por exemplo, o lavanda não tem um sabor agradável, um óleo essencial que tem gosto de flor, né? Não é gostoso. Então, a gente pode botar 2 gotinhas na cápsula e tomar, por exemplo, 1 hora antes de dormir. Isso é uma outra coisa importante. Quem faz uso de medicação alopática, deve sempre dar um intervalo de pelo menos 1 hora, tá? Quando vai fazer o uso interno. Não toma junto, tá? Para a gente não ter nenhum risco de interação. Mas por que a gente toma o lavanda antes de dormir? O lavanda, nos Estados Unidos e no Canadá, ele já é reconhecido como medicação. 2 gotas de lavanda equivale a um diazepam. Então, assim, diazepam é uma medicação calmante, que ajuda a gente a dormir, a diminuir a ansiedade. Quando a gente está muito acelerado e a gente quer conseguir relaxar mais um pouco, a gente pode fazer 2 gotinhas de lavanda e eu aconselho que faça na cápsula, porque aí não passa aquela coisa do sabor, né? E vai ter um efeito muito bom para essa coisa do sono e do manejo do cansaço, da ansiedade. A cápsula do Serenity também pode ser usada tanto durante o dia quanto antes de dormir, para ajudar a gente, dependendo do nível de ansiedade que a gente tiver, tá? O vetiver é um óleo amadeirado, que tem um aroma assim, bem seco de madeira, que eu gosto muito. Aqui em casa a gente usa muito o vetiver e o cedro, tá? O cedro também tem um efeito calmante, mas o mais tranquilizante deles todos é o vetiver. O vetiver é um óleo muito tranquilizante. Ele combina muito com os cítricos e ele também combina com outros óleos, como o patchouli. Ele combina muito bem com qualquer outro óleo doce ou cítrico, porque ele tem aquele aroma bem amadeirado, né? E tem um efeito bem tranquilizante. Então, usar essa mistura ou no difusor ou passar na sola dos pés pode ajudar muito na sua rotina do sono. Quando a gente está com o nariz mais congestionado, com dificuldade para respirar, isso acaba interferindo no nosso sono e a gente tem algumas opções, né? A gente tem, esse aqui é um stick pronto, já do Breathe, para passar, né, no tórax, no pescoço, ajuda a respirar melhor. A gente tem o Air, que é ótimo, tem o On Guard, tem o eucalipto também, que é muito bom. Então, esses óleos vão ajudar a gente a respirar melhor, tá? Quando a gente vai dormir. E muitas pessoas têm um sono picado por conta da apneia do sono, que acorda várias vezes, né? E quando a gente usa esses óleos, a pessoa acaba conseguindo dormir mais profundamente porque respira melhor. Então, tem que avaliar aí se ele pode te ajudar. O difusor é um aliado na rotina da noite, né? Muito bom. A gente pode fazer uma misturinha com sais de banho, tanto para usar no nosso corpo, na banheira, quem tiver banheira, quem não tiver pode fazer uma misturinha numa jarra, coloca um pouquinho de sal grosso ou sal de banho, Epsom Salt,
com umas gotinhas de óleo essencial numa água morna e quando terminar o banho, você do pescoço para baixo joga no seu corpo, também ajuda a relaxar. Ou você pode fazer esses sais relaxantes no escalda-pés, também é uma rotina de autocuidado que ajuda a gente a entrar no clima de relaxar. E uma coisa assim, que eu acho super importante a gente hoje falar é assim, os olhos, eles são muito potentes, mas eles também não fazem milagre. Não adianta a gente ficar no celular ou ficar trabalhando até altas horas e querer que o óleo faça um milagre depois. Então, é importante a gente botar certos limites para que a gente consiga ajudar o nosso corpo a relaxar e os olhos vão ajudar nesse processo, tá bem? Deixa eu ver aqui que tem um comentário, né? Sim. A Cris está falando que o Terra Mix é muito refrescante. Ai, que legal, Cris. Eu nunca experimentei. O Terra Mix é uma misturinha que tem uma cor de cúrcuma, né? Francisco está pedindo para disponibilizar por e-mail. Eu consigo anexar aqui e mandar lá no grupo. Tá? Quando terminar, eu salvo aqui para te mandar por e-mail também. A gente tem os óleos do equilíbrio emocional, que são sinergias, misturinhas feitas para nos ajudar no equilíbrio emocional, tá? E aí eles vêm com essa mandala e ajuda a gente a identificar como a gente está se sentindo e qual óleo que pode nos ajudar naquele momento para a gente melhorar aquilo que a gente está sentindo, né? Ou, por exemplo, se eu estou muito triste ou com raiva ou frustrada, ou assim, muito chateada com alguma coisa, eu identifico aqui que eu estou entristecida, que eu estou me sentindo irritada, por exemplo, né? Aí eu vou encontrar aqui nesses óleos que tem essas composições, né? Árvores e florais, por exemplo, o console, ele é muito, muito bom para quando a gente está se sentindo assim, né? Triste, quando a gente está se sentindo assim mais irritado, com raiva, assim, com essa energia assim. O Forgive é muito bom. Às vezes a gente quer, assim, por exemplo, que a nossa cabeça pare, né? Por um pouco. Pare de pensar, os nossos pensamentos se acalmem. Às vezes a gente precisa um pouquinho do peace, né? Para dar uma ajudada nessa coisa da ansiedade, dessa aceleração. Às vezes a gente está desanimado, desmotivado, e a gente quer assim uma coisa que dê mais uma energia. A gente tem o Motivate, a gente tem o Cheer, o Passion, né? Ele tem um aroma assim, cardamomo com canela, ele é muito gostoso para a gente se sentir assim mais inspirado. O aroma dele é bem gostoso, para a gente se sentir assim mais conectado, assim. Eu gosto muito dessa misturinha. Ah, Bernadette, tá bom. Eu vou salvar o seu e-mail para mandar, tá bom? Quando a gente terminar. Bom, beber água é super importante, ajuda o nosso corpo, ele precisa disso, né? A gente é composto, maior parte, por água. E os óleos, eles ajudam a gente a aumentar a nossa ingestão de água, porque a gente flavoriza e fica uma delícia e fica muito mais gostoso a gente beber mais água, mais chá, enfim, mais suco, mais limonada com os óleos essenciais. E isso vai, consequentemente, aumentar, né? Esse detox que o nosso corpo faz. Então, a gente tem aqui vários produtos que vão nos ajudar. Tem os probióticos, que a gente já falou, né? O DDR Prime, a gente usava o DDR Prime, o óleo essencial, e a gente começou a usar a cápsula recentemente. E o DDR Prime é uma mistura de óleos que apoia a regeneração celular, no sentido de que todo o tempo o nosso corpo, ele vai, quando a gente vai dormir, assim, ele faz uma limpeza, sabe? E aquelas células que não estão funcionando bem, que estão com alguma coisa, ele, né, se despede dessas células, elas vão embora. Às vezes, o que acontece na multiplicação celular, que a gente tem células que estão se multiplicando, mas que não estão ali muito bem. O DDR Prime ele vai ajudar justamente nisso, tá? Na recuperação celular, na regeneração celular, impedindo que células
como é que se fala, gente? Quando elas se acumulam assim de uma forma ruim, né? Então, ele é muito bom, por exemplo, pessoas que têm histórico de câncer, como eu. Então, assim, para mim, o DDR, ele entrou na minha rotina desde o meu início na doTERRA e nunca mais saiu. Eu uso ele todo dia. Aqui em casa, a gente usa ele, revezando com o turmeric, com alguns outros, mas ele está sempre na nossa rotina de saúde celular. Então, por conta da sua composição, né? Que é muito boa para isso. O que mais? A gente tem aqui shampoo, condicionador natural, a gente tem a pasta de dente que não tem flúor. As crianças podem usar, tá? Essa pasta de dente, inclusive eles gostam bastante. A gente tem aqui toda uma linha de sabão, de lavar as mãos, de sabonete de roupa, né? Sabão de lavar as roupas, de produto para limpar a casa. No Brasil, eu acho que está chegando, a gente tem só o spray de limpar as mãos e o próprio On Guard, mas aos pouquinhos eles vão, e a pasta de dente, eles vão levando para lá mais. Olha, aqui um depoimento bem legal eu não sei se eu estou lendo seu nome certo, Titiev, é isso? E lembrando que chegou o citronela no Brasil, viu? Ah, isso mesmo, chegou agora, né? Isso. Obrigada, Liana. Ó, a Titiev está falando aqui que o filho dela de 3 anos faz parte do espectro autista e ela está usando o DDR Prime com ele e teve um desenvolvimento muito interessante na fala. Eu tive essa experiência aqui em casa também, viu? A gente fez a misturinha do DDR Prime com lavanda e hortelã verde. Foi assim que eu conheci o DDR Prime. O meu filho, na época, tinha 6 anos e melhorou muito na parte da fala. Ele já fazia acompanhamento de terapia da fala e a gente sentiu uma diferença muito grande no uso dessa combinação. Copaíba com frankincense. Muito bom. Que bom. Obrigada pelo seu depoimento, viu? Bom, e aqui é da gente ter com a gente, né? Os olhos do dia a dia, a gente ter o Terra Shield, quando a gente vai fazer uma caminhada no verão para proteger, né? Proteger contra os mosquitos, a gente ter o On Guard de beadlets, a gente ter o Correct X, que ele é uma mistura de melaleuca, lavanda, helicrísio, então qualquer acne, qualquer machucado, ele já está diluído numa forma de pomada, né? Então a gente tem aqui o Correct X na forma de os óleos já prontos na forma de pomada para a gente usar. Então tem vários aí que podem estar nos apoiando. A gente vai encontrar aqui nesse guia os óleos que podem ajudar a gente a relaxar, aqueles que a gente pode estar usando no cabelo, que a gente pode estar usando para a saúde celular, para acalmar, enfim. Aqui tem várias outras opções. Personalize seu plano de bem-estar. É muito interessante a gente identificar qual é a nossa prioridade, por onde a gente quer começar e como que a gente vai fazer isso? Qual vai ser a nossa estratégia, né? A gente vai começar por onde? Qual vai ser a nossa estratégia? E a gente poder planejar. Quando eu comecei usando muito nos meus filhos, aí depois eu comecei a focar para mim. Eu quero óleos que vão me ajudar no equilíbrio emocional. E aí eu fui construindo a minha farmacinha do equilíbrio emocional, experimentando, identificando qual que funcionava melhor para mim. E eu fui fazendo o plano para comprar aos poucos, né? Todo mês um pouquinho. E a doTERRA tem um programa de fidelidade que ajuda a gente a fazer isso, né? E a gente ainda ganha pontos de volta. Então, depois que eu fiz a farmacinha do equilíbrio emocional, eu fiz a farmacinha do equilíbrio hormonal. Então, assim a gente vai, né? Eu já tinha da imunidade, então, assim a gente vai construindo a nossa farmacinha e construindo os nossos hábitos também, tá? Aqui tem alguns produtos que não estão no Brasil, mas eu vou disponibilizar lá no grupo o guia do Brasil com os produtos do Brasil e vou disponibilizar o guia aqui da Europa para quem está aqui, tá bom? E aí, assim, a gente pensa na nossa prioridade de saúde e quais são os objetivos que a gente tem com essas prioridades e as soluções que a gente tem ou que a gente precisa. Por exemplo, se eu tenho como prioridade dormir melhor, o meu sono,
Qual é o meu objetivo em 90 dias? Ter uma noite mais completa de sono, um sono mais profundo, sem ter episódios de insônia durante a madrugada. Um exemplo, tá? Quais são as soluções que eu posso ter? Aí eu posso colocar aqui, eu posso usar o lavanda internamente, eu posso usar o Serenity no difusor e eu posso usar o Serenity diluído na sola dos pés. Então, e a gente cria aqui um plano, tá? A gente pega um papelzinho e anota o que a gente vai fazer na rotina da manhã, o que a gente vai fazer na rotina da tarde, o que a gente vai fazer na rotina da noite. E a gente vai implementando e observando os resultados que a gente vai tendo. Às vezes, a gente precisa de um pouco mais de tempo para ter os resultados, ou de uma outra aplicação. Por exemplo, eu sempre tive, a minha vida inteira, uma rinite muito forte. E eu queria não ter que ficar tomando antialérgico e usando corticoide nasal, igual eu fiz a minha vida inteira. E aí eu levei, assim, mais ou menos uns 3 meses para eu poder identificar como que eu ia usar os óleos para me ajudar. Então, assim, algumas pessoas podem usar de outra forma e ter o mesmo resultado, mas eu precisei identificar, assim, quando eu começava a espirrar, eu precisava tomar o óleo de limão, o de lavanda e o peppermint. Eu tomava uma gota de cada, já melhorava. Se não melhorasse, eu passava o Rolon junto. Mesmo assim, não melhorou, eu botava no difusor o Brief junto com esses 3 óleos. Então, eu fui identificando o que eu tinha que fazer quando eu tinha alergia, até eu conseguir manejar só com os óleos. Normalmente, usando dessas 3 formas, eu parava com a crise, ela não continuava e não evoluía para nenhuma outra complicação, né? O que acontecia era, vinha a crise de rinite, ficava ali uns 4, 5 dias, depois vinha uma sinusite ou uma faringite, uma ite dessa qualquer, né? E aí eu consegui quebrar esse ciclo, identificando que eu precisava usar o trio da alergia, precisava usar o Brief, precisava usar o eucalipto, por exemplo, para me ajudar quando eu tivesse nesses momentos. Então, às vezes, a gente tem que testar mesmo, levar umas semanas e ter a experiência para ver o que funciona melhor com a gente. Uma vez que a gente consegue identificar, a gente vai mapeando, tá? A nossa rotina. E aí a gente pode planejar o nosso programa de fidelidade de acordo com isso, tá? Porque aí a gente sabe exatamente o que a gente vai comprar, como que a gente vai usar, a gente ajusta isso com o nosso consultor e vai construindo aí, é quase que uma transição, né? Eu me lembro que no início eu usava os óleos, conseguia um resultado, mas eu tinha um antialérgico na bolsa se eu precisasse. Hoje ele venceu, eu já joguei fora, não tenho mais, eu tenho só os óleos. Mas no começo eu tinha medo de precisar usar, de só os óleos não darem conta da minha crise, precisar usar a medicação, então eu tinha sempre a medicação comigo. Então a gente vai fazendo essa transição em várias coisas, mas é preciso a gente experienciar para isso acontecer, tá bom? Então aqui a gente tem uma lista de vários óleos com os seus principais benefícios, e a gente vai podendo identificar por onde a gente quer começar e que ordem que a gente quer fazer isso. A gente pode planejar os nossos pedidos dessa forma. Ó, esse eu já tenho, eu agora vou usar esse, ou esse aqui eu vou comprar de novo, porque funcionou muito bem, né? Por exemplo, o Adaptive. A gente está usando o Adaptive aqui em casa desde... A gente se mudou em julho de 2021. A gente continua usando o Adaptive, ele ainda está sendo muito necessário aqui em casa, né? 6, 7 meses de mudança, a gente ainda está precisando usar ele. Então, a gente tem aí uma série de opções. Só para ficar claro, para quem quiser saber melhor, conversa com seu consultor, mas, basicamente, o programa de fidelidade, além dos 25% de desconto que a gente já tem como cliente da doTERRA, a gente vai aumentando a nossa percentagem de pontos. Por exemplo, se eu faço um pedido hoje de 100 pontos, 30% desses pontos acumula e eu recebo no mês que vem. Então, porque eu já estou com esse programa há mais de um ano, então o meu já está aqui em 30%. Então, no final, a gente acaba tendo uma poupança maior que 55%, né? Porque eu já tenho 25% direto no valor, mais os 30% que eu tenho de volta em pontos para trocar por produtos
é como um programa de fidelidade, de hotel, de companhia aérea, enfim, né? É a mesma coisa. A Doterra tem um programa de fidelidade para a gente ter o nosso estilo de vida a todo vapor. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Oi, Priscila. É a Oi. Fabiana. Muito bom, gostei muito dessa apresentação, né? Abre bem os olhos da gente. Eu queria duas perguntas, na verdade, né? Você mencionou que você usa bastante o cedro com lavanda, né? O meu filho tem uma dificuldade de dormir, tem um pouco de dificuldade de dormir, né? Ele melhorou muito com a lavanda, mas eu queria que você contasse a sua experiência com o cedro. Você também já disse, né, que o vetiver é muito eficiente. E depois eu queria também conversar no particular com você. Eu não sei se você está no mesmo grupo que eu estou, no grupo da Juliana, a respeito sobre a questão do protocolo que você fez da fala, que meu filho também tem um atraso de fala, melhorou muito com a lavanda e o frankincense, e aí eu queria depois falar esse protocolo, tá bom? Obrigada. E, Claro, nossa, muito bom. Fabiana. Me chama que a gente conversa no privado, sim. Olha, a Ok. nossa experiência com sono, o caçula que tinha mais dificuldade com sono, e eu comecei com Serenity e com Vetiver. Uso no difusor, tá? Uma gota do Vetiver, 2 gotas do Serenity, e eu fiz um rolinho também com esses 2 óleos, Vetiver e Serenity, e eu passava na sola do pé. E aqui em casa a gente usa muitos óleos nas costas, né, na coluna, e os meninos gostam muito que passe assim em volta aqui no pescoço, na nuca e em volta da orelha. Então a gente faz assim uma rotinazinha rápida, né, na maioria das vezes, de passar esses óleos nessas regiões, tá? Hoje eles não usam mais o Serenity e o Vetiver para dormir. Hoje o escolhido já dos últimos, sei lá, eles já estão usando isso há mais de um ano, é lavanda e cedro, uma gotinha do cedro, 2 ou 3 do lavanda, e eles passam a noite, dormem num sono mais profundo, e eu vejo que, eu acho que isso ajuda muito a criança na performance dela na escola, porque ela dorme melhor, tem uma outra energia no dia seguinte, né? Então a gente usa dessa forma. O rolinho do Serenity, só o Serenity continua, eles usam ainda. Nessas regiões, na sola do pé, na nuca, no pescoço, nas costas, e é basicamente isso. E, enfim, aí a gente liga o difusor por volta de umas 7h30, 8 horas, os difusores nos quartos das crianças, fica pronto, né? E faz uma rotina já mais calminha, eles já comeram, já tomaram banho, aí a gente faz uma rotina mais tranquilinha para eles irem entrando no clima de dormir. E está funcionando muito bem, tá? E junto com essa rotina a gente faz também o on-guard. Todo dia, agora tem muito caso de Covid aqui na sala das crianças da escola, então eles estão fazendo antes de dormir e de manhã também. De manhã está mais difícil de implementar, porque a rotina deles sempre foi usar antes de dormir, sabe? Então, de manhã, o único que eu estou conseguindo fazer a rotina do on-guard é no meu caçula, porque sou eu que faço. Os outros 2, que já são maiores, que fazem sozinhos, eles ainda estão pegando o hábito, né, de fazer o on-guard antes de sair para a escola. E é isso. Depois eu te passo direitinho o protocolo que eu fiz com o Pedro, da fala, tá bom? Obrigada, viu? Nada. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou parar de gravar. Já fiz até uma hora. Eu vou parar de gravar.